É, meu nome é Salomão, esse é o meu projeto, processamento de imagem, projeto 1, projeto prático, né? Na questão 1, ele pede para mostrar que o seno, sintetizar os sinais seno de x, cosseno, sinc, degrau unitário, triângulo, retângulo e pulso exponencial, com parâmetros, né? Já funções parametrizadas. Aqui nessa primeira parte, eu vou mostrar o seno de x. Primeiro eu faço a limpeza aqui na memória, porque já tinha feito alguns processamentos, né? E limpa os gráficos. Vou fazer um por vez, depois executo tudo de uma vez para fechar a apresentação. Aqui nessa linha, eu atribuo a variável x no range de menos 10 a 10, 200, 2.000 pontos, né? Então ele vai gerar 2.000 pontos nesse intervalo. Aqui no eixo, aqui atribuo a variável y, o seno de x, que no caso foi esses números gerados. Então aqui temos o seno de x. E aqui fazemos o plot ou graficamos o seno de x. Então vamos verificar aqui, botar para executar. Eis aqui a figura. Esse aqui é o seno de x, que vai de menos 10 a 10 nesse intervalo, centralizado aqui no 0, e aqui também no 0, de 0 a 1, que é o seno, né? Bom, aqui nessa segunda parte ainda, na questão 1, mostra o cosseno de x, né? No mesmo intervalo, sempre vou usar o mesmo intervalo em todas as questões, então variando 2.000 pontos, né? Então o cosseno de x é diferente da primeira questão, da primeira figura, é só a função cosseno que vai estar mostrando aqui. Aqui eu vou graficar ela, colocar aqui para executar. Está aqui o cosseno de x. Se observar, ela já deu uma mudadinha a posição gráfica, né, da linha do gráfico. No final vai ficar mais fácil observar isso. Nesse caso do seno e do cosseno. O 5 de x, que também varia o x varia de 2.000 pontos, de menos 10 a 10. Aqui eu usei a mesma função para mostrar, aplicar sobre o x, né? O que mudou foi só a função sync. E aqui eu faço o plot da figura também. Então vou colocar aqui para mostrar. Deu um pequeno bugzinho no sync de x. Vou dar aqui para executar novamente, né? Tá aqui o sync de x. Se a gente observar aqui, ele vai ter uma variação quando vai se aproximando do zero. O degrau unitário é utilizada a função HiveSide. Está aplicado também, a única diferença é que a função é diferente aqui também. Aplicado, aqui é onde vai ser graficado o degrau unitário. Coloca aqui para executar. E aqui está. Ele está desenhado sobre a letra O, né? Então a figura vai ser feita assim. Aqui está a figura. Se a gente aproximar aqui, vai ver que isso aqui não é uma linha grossa, e sim o conjunto de O's, né? Que coloquei ali para graficar. No caso, já foi feito até em aula também. Então aqui está o degrau unitário. Continuando, aqui no projeto, pede também o triângulo, né? A função triângulo de x, do parâmetro no caso. Aí a função usada foi a triangular pulse, né? Que é aplicado sobre a mesma variação de pontos. E aqui eu estou graficando e colocando um título para a função. Tô dando alguns bugs por causa do degrau unitário, mas daqui está a triangular de x, né?
ela é formada, ela tem esse nome justamente por a característica de formar esse triângulo aqui. A próxima também é a retangular, que é o retângulo. Formará um retângulo próximo do eixo principal. Aqui é a variação de pontos, aqui é a função rectangular pulse, aplicado sobre a variação dos pontos. E aqui é onde eu estou graficando a função retangular. Vou colocar aqui para executar. Aqui, se a gente analisar com o anterior, era um triângulo. Já esta é a função retangular. Se observar, ela tem o formato aqui de um retângulo, próximo dessa parte aqui. Próximo do meio da variação de números, né? Se a gente visualizar aqui a função retangular, ela começa em 0 e próximo do meio, né, da nosso x, ele passa a ser 1 e depois novamente 0, formando assim aquele gráfico retangular. Agora o próximo é o pulso exponencial, que no caso esse aqui é mais básico, né? É a função exponencial de x utilizada na variação de 2.000 pontos sobre x, atribuído ao x. Então aplica a exponencial de x. Isso aqui fica bem claro que vai ser um gráfico que vai começar o seu coeficiente de angular vai ser baixo inicialmente, depois vai subir, vai ter um grau de inclinação maior, né? Vou colocar aqui para executar. Aqui, como eu falei, ele começa próximo do zero aqui, e a partir do momento ele começa a subir para valores bem altos por causa da função exponencial. Se eu aproximar aqui, vamos visualizar que isso aqui é um conjunto de Ux, né, que eu coloquei para fazer o desenho. Aqui está a função exponencial. E no caso é o y, né? Se verificarmos, ele inicia próximo de 4, 5 e vai subindo. Quando chega mais na frente, os valores são bem maiores, gerando assim aquele gráfico com a inclinação bem alta. Degrau aqui é a questão 1.2, né? Que é escolher um sinal sintetizado acima e aplicar uma dilatação e deslocamento. Assim como na aula eu escolhi o degrau unitário mesmo. Aqui o valor da dilatação foi 2 e o deslocamento 1,5, né? Aplicando aqui inicialmente para y o valor do degrau unitário, depois a y de u, que é a dilatação, faz a dilatação multiplicando o valor da dilatação vezes o espaço, a variação do x, e aplicando a função degrau unitário. Então isso aqui vai gerar um vetor com a dilatação, né, no caso. E o deslocamento vai estar exatamente de 1,5, ou vou colocar aqui, pode colocar 1 no caso, 2, e vai ser perceptível no gráfico esse deslocamento. Aqui é feito o plot, né, de x e de y, de x sobre y aqui, de x no eixo x e outro no y, das funções principais, do x e depois do degrau unitário. Após isso, é feito o plot da dilatação e do deslocamento. Se voltarmos aqui na questão, aqui pede para fazer os três sinais na mesma figura, né? Aqui eu estou graficando a dilatação e aqui graficando o deslocamento. E aqui graficando apenas o degrau unitário com a função x, né? Ele parou aqui no cursor. Bom, aqui está o exemplo.
Aqui o deslocamento, aqui a dilatação. Se visualizarmos na figura, vamos ver aqui na parte de baixo, essa linha mais com espessura um pouco maior foi a dilatação, devido à dilatação. Aqui o deslocamento de 0 até 1,5, esse é o deslocamento, essa linha preta. Aqui essa função azul é a função normal, né, que foi mostrado anteriormente. Aqui está a dilatação, essa linha vermelha também, e formando assim essa figura contendo as três informações, o deslocamento e dilatação utilizando o degrau unitário. O projeto 1.3 pede para escolher um sinal sintetizado acima e processar sinais sintetizados e aplicar integral e derivada. Nesse caso, utilizamos o sinc, né, com aqui uma dilataçãozinha, com uma pequena dilatação, aplicando assim a função diferencial. E aqui eu grafiquei a diferencial, o resultado da diferencial aplicado aqui no x. E no caso da função que pede aqui a função a derivada, a integral no caso, ela não é possível, ela gera um número inteiro, então não é possível a gente, como que fala, graficar ela, botar para um gráfico, porque veremos aqui nos resultados ao lado que ela é um número inteiro, né? Vou jogar aqui para executar até este cursor. Aqui está a integral diferencial. Vemos aqui ao lado que vai de 1 a 1999, portanto não é possível colocar juntamente com o x ou com o y para poder graficar, porque vai só de 1 até 1999, por mais que varia de 1 até 2000 pontos do x. Aí temos a integral trapezial, vou colocar aqui para executar. Observamos aqui que ela é um valor inteiro, né? Esse aqui é o valor inteiro da integral da nossa função x, né? Voltarmos aqui, função y no caso, foi aplicado sobre o y. No projeto, a questão 1.4 escolher o sinal sintetizado e processar os sinais e aplicar, transformado de Fourier direta e inversa, e visualizar na mesma figura e a transformada de wavelet direta, né? Utilizando a... Aqui nesse primeiro momento, continuamos usando o sinc, né? Aplicando esta função a Fast Fourier Transform, que é a transformada de Fourier rápida, e a transformada de Fourier rápida é centrada no zero, né? E aqui foi feito o plot usando apenas valores absolutos, no caso valores inteiros reais no caso, acredito, e não tem valores negativos. Se executarmos até aqui, veremos o gráfico contendo apenas a transformada rápida de Fourier, né? E a inversa pode ser visualizada aqui. No caso, aqui está. E a inversa está aqui embaixo, menorzinha. Não sei por um motivo de ter ficado assim, mas este foi o resultado. E a transformada wavelet direta,
que é criada para ter propriedades específicas que as tornam úteis para o processamento de sinais. Esse é o objetivo da Wavelet. Utilizando aí na mesma função 5 para ficar padrão. Então, aqui nós temos a função utilizada, a função RAR, né? Vinda do... Já encobre toda a questão matemática. O MATLAB encobre toda essa questão. Nesse caso, nós utilizamos 4 detalhes, né? Bom, deixa eu verificar aqui rapidinho. E no caso o A é a aproximação e o D são os detalhes. No caso aplicado 4 detalhes. Quando isso aqui é processado, vai gerar uma variável D com os 4 detalhes, dividindo o A, que no caso é aplicada a função, em 4 partes, 4 subpartes, vamos nomear assim. Se executar até aqui, ainda não, até aqui, vamos verificar aqui que gerou uma variável D contendo 4 células, né? A primeira é a metade do total de números, que foi 2.000 argumentos atribuídos ao x. No caso, o primeiro foi 1.000, o segundo seria, obviamente, a metade da metade do anterior, 500, esse é a metade desse 250, e assim sucessivamente. Como foi 4 detalhes que foi pedido na função, então foram gerados esses 4 elementos, essas 4 células. E o a aproximação ficou no último, que é 125, apenas 125 valores, né, relacionados do x. Aqui é feito o plot de cada uma. Se executar até aqui, veremos a aproximação do A, que foi 125. Daqui a pouco veremos a principal, que é o Y, né? Executar até aqui. Aqui temos a variação de 1 até 1000. Se a gente observar que é a metade, o gráfico ele está bem parecido com o resultado. Aqui é a metade desse anterior, que foi 1000. A variação que ocorreu aqui, podemos ver que já tem algumas, graficamente, já tem algumas mudanças. E se eu executar até o final, vamos ver aqui. Com 125, no caso, ele ficou um gráfico parecido, um pouco parecido, mas já com algumas semelhanças ficou bem para trás algumas semelhanças, né? Agora, o projeto 1.5 é realizar operações com... Não, no caso é o 1.5, com matrizes, a soma, a multiplicação, a determinante e a inversa. No caso, esse aqui é bem mais rápido. Aqui a gente cria uma matriz de números de 1 até 3, de 3 por 3, a proporção dela. No momento eu não esqueci o nome exato para essa questão. O B também de 1 a 3, uma matriz de 3 por 3. Aqui é realizada a soma, somando as matrizes, né? Se eu executar até aqui, vamos ver as matrizes sendo construídas. Aqui a matriz de 1 a 3, de 3 por 3. Aqui a matriz B, de 1 a 3, também de 3 por 3. Quando é feito a soma, temos aqui então a matriz soma, o resultado da soma
dessas duas matrizes anteriores, se somando aqui 1 mais o 3, resultando no 4. A célula 1 mais 1, resultando no 2. E assim sucessivamente. Opa, não era para ter fechado. A multiplicação das matrizes. Gerando aqui a matriz de multiplicação. É feito 12, onde que ele multiplica esse. É linha por coluna e soma todos os resultados. Essa verificação já foi feita, eu não vou fazer essa verificação. Se eu não me engano, eu tentei executar a matriz ponto. Multiplicação de ponto a ponto. Eu não lembro de ter funcionado, mas eu vou executar de novo. Isso. Aqui é feita a multiplicação de ponto a ponto, ou seja, o elemento 1 da posição 1, coluna 1 e linha 1 multiplicado com o mesmo elemento da mesma posição da outra matriz. Tirando assim 3, 1 vezes 1. O elemento 1 vezes o elemento 3 gera o elemento 3. O elemento 3 vezes o elemento 3 gera o elemento 9. Então essa é a matriz ponto. Correto. A determinante de A, vamos verificar aqui agora. Executando. Determinante de A, nesse caso, foi 0. Nessa execução. Se eu não me engano, sendo 0, não vai ter a inversa. Exato, não tem a inversa porque não tem a determinante. Mas numa segunda execução, com outros números aleatórios, provavelmente ia aparecer a inversa de A. Essa questão 6, ela está dividida aqui ao lado com algumas funções. Como não é possível ter as funções dentro do mesmo script, eu criei alguns scripts. Depois, na hora de enviar, eu vou puxar tudo para dentro do mesmo projeto para ficar unificado. Mas aqui está. Definir formalmente os números perfeitos. O número se diz perfeito se é igual à soma de seus divisores próprios. Divisores próprios de um número positivo n são todos os divisores inteiros positivos de n, exceto o próprio n. Por exemplo, o número 6, seus divisores próprios são 1, 2 e 3, cuja soma é igual a 6. 1 é divisor de 6, 2 é divisor de 6 e 3 também. Então, se somar 1 mais 2 mais 3 é igual a 6, então 6 é um número perfeito. Então, inicialmente, foi feito, eu fiz esta verificação aqui, esse script aqui, que atribui a um vetor div próprio, que é os divisores próprios, né? Aqui é a declaração da função, onde vai ter uma saída, se é 0 ou 1, se é perfeito ou não, e a entrada é o nome da função e o parâmetro que vai ser recebido, a declaração da função. Aqui é atribuindo valores ao vetor divisor próprios, utilizando esta função, botando inicialmente um vetor de zeros, não funciona. Na verdade, não é que não funciona, ele tem um limite de processamento que leva ao seu travamento. No caso, para evitar isso, pode ser usado a declaração dessa forma, desse vetor. Aqui é feito o início do processamento, porque para achar os divisores próprios não pode iniciar por 1, porque 1 vai ser o divisor, ia ser o divisor de todos, né? Então começa de 2 até n. E achando aqui o resto da divisão de n para o n passado da função aqui do for. Se for igual a 0, então é um divisor próprio. Então salva no vetor e depois faz a soma dos elementos e verifica se deu igual ao n passado, ao número passado. Então, se for igual, então é um número perfeito e retorna 1. Caso contrário, retorna 0. Correto. Se eu vir aqui no terminal e digitar aqui número perfeito 6,
ele vai afirmar 6 é um número perfeito, portanto a resposta retornou que 6 é um número perfeito e retorna 1. Agora se eu passar um número que não é perfeito, por exemplo 7, retorna 0 e não é um número perfeito. Então a função aqui está claramente funcionando. Essa é para achar um determinado número perfeito passando n como parâmetro. Agora achar n perfeitos são os primeiros n números perfeitos. Nesse caso, eu fiz alguns testes utilizando aquela função anterior e só vai até poucos números. No momento eu não recordo exatamente, mas eu fiz um número máximo aqui, mas não utilizei porque na execução travou o computador e enfim. Então eu fiz um loop de 1 só até 10 mesmo para ser mais demonstrativo do que uma coisa nova, uma coisa que já esse algoritmo aqui já é uma coisa bem antiga, então não tem necessidade de executar e esperar um ano para poder ter algum resultado. Vou parar o anterior, executar esse aqui. Bom, aqui temos no resultado, ele fez um loop de 1 a 10, achou o 6 perfeito, o 28 é um número perfeito, o 496 também é um número perfeito, o 8128 também é um número perfeito e assim ele encerra a execução. No caso aqui, eu usei esse pequeno teorema que verifica que é a questão dos números primos, e ele tem uma probabilidade maior de encontrar os números perfeitos, mais fácil, sem evitar tanto processamento quanto o algoritmo anterior. Então foi esse o motivo de fazer esse segundo algoritmo aqui, por mais que eu executei só até 10, mas a rapidez dele de achar os números é muito mais alta. Ao contrário de que se eu usasse o algoritmo anterior. Bom, essa foi a minha apresentação. Eu vou trazer depois tudo para o mesmo arquivo .m para enviar o trabalho do professor.